Aliás, os antigos têm umas coisas assim que são importantes, né? Por exemplo, eles sabem, mesmo sem nenhum conhecimento científico, eles sabem, assim, determinada data, chover, porque talvez o inverno seja bom, ou se no meio daquela vegetação do bioma da caatinga, se nascer uma determinada planta, dependendo da intensidade do brilho daquela florzinha, o inverno vai ser bom. Estava conversando com um professor de biologia lá da escola, e a gente estava falando sobre o sertão. Ele me disse mais essa, né? Meu pai, que é um homem muito antigo, ele tem uma fé nisso. E sempre que ele vê aquela planta botando flor, ele tem a certeza de que o inverno vai ser bom, sem nenhum conhecimento científico. Só que às vezes esses conhecimentos eles não são popularizados, né? Eles não são passados. Ou então as novas gerações, às vezes as novas gerações não acreditam no conhecimento antigo, porque tem a ciência que diz como é que vai ser essa ou aquela estação do ano. Aliás, o Dharma de Buda também é um caminho dos antigos, né? E no meio dessas coisas antigas, tem alguns textos que eles falam classicamente que sobre a nossa aspiração, sobre o nosso voto, sobre o nosso desejo. Que se a nossa aspiração for verdadeira, que se o nosso desejo for verdadeiro, porque às vezes a nossa aspiração é verdadeira só até conseguir o nosso objetivo, né? Depois que a gente consegue o objetivo, a nossa aspiração não é tão não é tão verdadeira assim. Mas em um desses textos antigos, ele diz: procure um professor, procure um mestre, tome refúgio e espere. Espere um tempo. Você deve esperar um certo tempo depois da cerimônia e veja o que vai lhe acontecer. E o bonito da história é que na maior parte das vezes não acontece nada. A gente recebe os preceitos, a gente pratica muito antes, a gente recebe os preceitos, passa um tempo, nada acontece. Alguns até continuam, sabe? Continuam, mesmo sem nada acontecer. Mas eu não entendi porque, às vezes, os textos antigos dizem: veja se alguma coisa acontece quando você recebe os preceitos. Há uma possibilidade muito grande das coisas acontecerem quando a gente recebe os preceitos. Quando o nosso voto é verdadeiro. Quando o nosso voto é verdadeiro, quando a nossa aspiração é verdadeira, e nós temos perseverança, essa perseverança, ela protege
o praticante, protege a prática. Isso é muito difícil da gente perceber. Porque muitas vezes a gente recebe os preceitos, recebe buraco solto, põe ele sobre algum objeto em casa, guarda ele, e quer que magicamente o Uracuçu faça, transforme a nossa mente, transforme as nossas emoções. Mas os antigos diziam assim: faça sua cerimônia. Veja, dentro de um certo tempo, em um certo raio, tantos quilômetros, algo pode acontecer. Apenas espere. Mas se alguma coisa não acontecer, não se preocupe, porque sua prática também pode ser verdade. Apenas talvez você ainda não percebeu quais são os sinais que estão surgindo. Certa vez, quando eu tenho 14 anos praticando zazen. 14 anos não é nada. Tem pessoas que têm o triplo disso aí. Mas se você pegar 14 anos, uma pessoa com 14 anos já viu alguma coisa, né? Uma pessoa com 14 anos já tem uma certa noção das coisas. Uma vez eu estava fazendo um treinamento em São Paulo e teve um Teixô lá da monja que foi muito lindo, foi muito maravilhoso, foi uma coisa muito significativa para mim. Acabou o Teixô e eu fiquei com aquela emoção guardada, com aquela coisa guardada. E assim que acabou o zazen, o Teixô, ela subiu, foi embora. E eu pedi, não me lembro se foi para Reishin Sensei, ou se foi para o Arro Sensei. Chame, por favor, chama a monja, chame. Eu preciso dizer alguma coisa a ela. E a pessoa percebeu assim que eu estava realmente precisado falar com a monja. Ela disse: tá certo, José, eu vou chamar, eu vou chamar. E a monja veio. Eu disse o que eu estava sentindo, o que eu estava vivenciando, uma certa experiência, porque tudo na vida é experiência. E à medida que eu falava, tentando explicar, colocar em palavras aquilo que não tinha palavras, ela simplesmente disse uma coisa que foi: é porque esse é o seu caminho. É porque você está no caminho correto. Ou seja, nós sabemos, as experiências dizem quando nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Mas é difícil a gente praticar. É um negócio que tem que ser um esforço de um dragão, sabe? Tem que ser um esforço assim, de um ancestral. Ou tem que ter a mente de um principiante que aspira. Porque o verdadeiro praticante é aquele que pratica independente das circunstâncias da vida. O praticante no Zen, ele tem fé nos três tesouros, Buda, Dharma e Sangha, mas ele também tem fé nos afetos. Ele também sabe que se ele se sentar periodicamente, alguma coisa vai acontecer. Ele não desiste dos afetos. Eu já disse aqui uma vez, acho que faz uns 15, 20 dias disso. O professor pode lhe decepcionar, um aluno pode lhe decepcionar, mas o Zafu nunca vai lhe decepcionar. Agora, só sabe disso, só sente isso
quem periodicamente se senta em zazen. Sabe o que acontece. E não precisa nem aspirar para que alguma coisa aconteça. A simples prática faz com que algo aconteça. Só que o Zen sempre diz uma coisa que é muito importante que a gente perceba. Nunca abandone o dia a dia. Nunca abandone a vida comum. A vida comum no sentido de que essa vida que nós temos, onde quer que nós estejamos, faz parte do caminho. Estejamos aqui, a gente, onde qualquer lugar, aplicando uma prova, fazendo uma prova, trabalhando, onde você está é o caminho. Isso é difícil da gente entender. Porque às vezes a gente quer uma experiência mística muito, muito louca que resolva tudo. E na maioria das vezes as experiências que a gente tem não resolve tudo. O que resolve tudo é o dia a dia. As experiências são importantes porque elas marcam coisas. Mas é o dia a dia que faz com que a gente realize o caminho. O Zen até diz assim, a iluminação é o que você está fazendo agora. A gente com a cabeça cheia de ideias sobre o que vem a ser iluminação, uma coisa metafísica, a gente não entende o que aquilo quer dizer. Eu mesmo, às vezes eu não entendo e às vezes eu entendo bem direitinho, sabe? Quando diz, a iluminação é o que você está fazendo agora. Porque existe um fluxo, a vida é um fluxo, as coisas chegam até nós. E a gente precisa fazer aquilo que chega até nós da forma correta. E o Zazen trabalha, entre outras coisas, o que a gente chama de percepção pura. Quando a gente está sentado em Zazen, o que é que nos é passado? Apenas respire. Conscientemente respire. Não fique se mexendo o tempo todo. Pare. Por quê? Porque no Zazen, a gente começa a purificar as nossas percepções, a ver as coisas como as coisas são. A gente começa a perceber que o que eu, durante aquela hora, e isso também na vida toda, o que eu posso fazer é sentir a dor na perna. O que eu posso fazer é ouvir a música que está tocando. O que eu posso fazer é respirar aqui agora. O que está acontecendo aqui agora é justamente isso. Só que no corre-corre da vida, a gente tem uma mente que julga tudo. E a gente diz muito que a gente às vezes quer praticar, que a gente quer se sentir um com o todo, mas na verdade o que a gente quer mesmo é que o mundo nos agrade. O que a gente quer é que o mundo nos agrade, o que a gente quer é que as pessoas nos agradem. Então os antigos diziam as duas coisas. Quando é à noite, você não consegue ver mais a palma da sua mão. E os antigos também diziam, receba os preceitos e veja o que acontece. Mas se acontecer alguma coisa também, não quer dizer que vai ser para sempre. Porque nada é para sempre. Tudo tem começo, meio e fim. Tudo se transforma. Às vezes, a nossa dúvida, as nossas preocupações, não são reais. São apenas coisas da nossa cabeçazinha. Às vezes, nossa dúvida é, eu não sei se eu vou morar nesta ou naquela outra cidade. Assim. Só que a vida é dinâmica, a vida acontece. Eu não sei se eu vou ficar ali ou se eu vou ficar lá. Só que existe a interdependência.
Existe um fluxo de coisas. E dependendo como eu me posiciono diante desse fluxo, eu e esse fluxo, nós vamos para uma certa direção ou para outra direção. Isso a gente não precisa entender racionalmente, a gente precisa vivenciar. É interessante porque em 14 anos a gente já viu de muita coisa aqui. A gente já viu como as coisas se formam, a gente estava conversando um pouco sobre isso hoje pela manhã, como as coisas se formam e como as coisas se desmontam, como as coisas são montadas e como as coisas se desmontam. Porque existe um fluxo. E um velho praticante, ele percebe o fluxo, mas ele pratica, independente das circunstâncias externas da sua vida, independente da estação do ano. Ele vê que não pode depender excessivamente das circunstâncias externas. Isso pode parecer um pouco sem pé e sem cabeça, né? Mas talvez tenha pé, tenha cabeça. E ao mesmo tempo pode ser que nem existe. Tenha pé, tenha cabeça e não existe. Como um praticante que tinha aqui. Ele dizia, monge, mas esse negócio de iluminação, como que é? Eu vou desaparecer. Aí eu tenho vontade de dizer para ele, você nem existe, como é que você vai desaparecer, rapaz? Eu disse, não, pode ficar tranquilo, isso não existe não, você não vai desaparecer não. Não se preocupe com isso não. Eu tenho uma filha, minha filha tem 16 anos, e ela parece uma outra pessoa desde o momento em que ela nasceu. O tamanho não é o mesmo, as preferências não são as mesmas, as relações não são as mesmas. Como é que nós vamos permanecer? Se tudo que existe é o fluir das coisas. Agora nós temos lembranças, e essas lembranças é que fazem com que a gente tenha uma certa noção de que somos alguma coisa. Mas quando essas lembranças se apagarem, o que é que somos? No aspecto bem lá dentro, bem interno, nós somos a possibilidade de ser alguma coisa. E é bom ter poder de escolha, de querer ser isso ou querer ser aquilo, de receber essa ou receber aquela outra influência. Porque tem pessoas que querem, tem pessoas que não conseguem. Porque nós somos seres altamente influenciáveis o tempo inteiro. Faz sei lá, um mês, coisa assim, ou um pouco mais do que isso, eu estava numa turma, para a gente encerrar aqui, eu estava numa turma e deu 15 para as 12, a fome apertando na gente. Aí eu disse, pessoal, estou morrendo de fome, já pensou uma pizza agora? Eu comecei a falar uma porção de coisas. Aí a menina perguntou, professor, o senhor vai almoçar o quê? Eu disse, arroz com ovo. Eu disse, eu vou almoçar arroz com ovo. E se der sorte, a mulher ainda fez uma verdurazinha. Eu nem me lembro mais. Fez arroz com ovo. Aí ela falou, arroz soltinho? Eu disse, não, peraí, eu já ouvi isso. Quando eu estava em São Paulo, dessa vez, que eu fui fazer a Batalha do Dharma lá, a minha tia, que sempre me recebe muito bem, ela disse, vou fazer arroz para a gente comer, que eu sei que você gosta de arroz. Eu digo, sim, gosto de arroz. Ela disse, arroz soltinho. A minha tia lá em São Paulo, a outra aqui também, dizendo a mesma frase, como? Por quê? Aí eu fiquei com aquele cucado na cabeça e perguntei à menina que tinha me perguntado, meu filho, por que está todo mundo falando de arroz soltinho? Aí foi que a menina me explicou, não, professor, é porque tem uma pessoa que cozinha, que não sei o quê, que fala arroz soltinho. E tem gente que está falando isso também, porque nós somos seres altamente influenciáveis. TikTok, né? Nós somos seres influenciáveis. E o bom da vida é que a gente consiga perceber como é que as pessoas nos influenciam, quais são as influências que eu deixo entrar e quais são as influências que eu não deixo entrar.
Porque como a vida é dinâmica, o fluxo, um fluir constante, tem arroz soltinho, tem arroz ligadinho, tem papinha de arroz, tem muita comida gostosa, tem muita dor na perna, tem muita coisa. Shuru Suzuki ele até diz, não abandone os afogos. Não abandone os afogos. Dogen Zenji Sama diz essa mesma coisa, não podemos depender da transitoriedade da vida. Nós não podemos nos colocar apenas como dependente das circunstâncias externas da nossa vida. Quem tem fé mesmo, na prática, se senta e deixa morrer nos afogos. Pode estar tudo desmantelado, a pessoa vai e senta nos afogos. Pode estar doendo como tiver, a pessoa vai e senta nos afogos. Pode estar bom ou ruim a vida, o cara vai e senta nos afogos. Porque qualquer pessoa sabe que as circunstâncias da vida mudam. Mas se a gente desligar a luz agora, a gente não vai ver mais a palma da mão. Então é importante que a gente encerre. Já são 18. Que os médicos, nossa parte, se estendam a todos os seres, possamos